Dezenas de mortos e feridos numa explosão na República Russa do Daguestão. 2 anos depois dos talibãs retomarem o poder no Afeganistão, o país vive a maior crise humanitária do mundo e as mulheres são as maiores vítimas. Donald Trump e 18 aliados foram indiciados pela tentativa de falsear o resultado da eleição de 2020 na Geórgia. Nova variante da Covid-19 faz a Organização Mundial de Saúde alertar os países de todo o mundo para não desmantelarem as medidas de vigilância. Dezenas de mortos e de feridos numa explosão seguida de incêndio numa bomba de gasolina na cidade de Makhatchkala, a capital da República Russa do Daguestão. A explosão ocorreu no edifício da estação de serviço durante os trabalhos de manutenção de uma viatura. 260 bombeiros participaram no combate às chamas. Segundo as agências de notícias russas, que citam fontes do governo, foi aberto um processo-crime para apurar as circunstâncias que conduziram ao incidente. O Banco Central da Rússia aumentou esta terça-feira a sua taxa diretora de 8,5% para 12%, num contexto de subida de inflação e de queda do rublo. A Rússia importa mais e exporta menos, especialmente petróleo e gás natural, e aumenta as despesas militares, o que tem um forte impacto sobre a moeda do país. O valor da moeda ultrapassou 101 rublos por dólar e 111 por euro na segunda-feira, perdendo mais de um terço do seu valor desde o início do ano e atingindo o nível mais baixo desde o início da ofensiva contra a Ucrânia. A inflação atingiu 7,6% nos últimos 3 meses. Uma forte explosão abalou a zona comercial de San Cristóbal, na República Dominicana. Há pelo menos 3 mortos, entre eles um bebê, e 39 feridos, vários deles em estado grave. De acordo com o ministro da Presidência, a explosão, que provocou um incêndio e uma gigantesca coluna de fumo, deu-se numa loja. Desconhecem-se, por enquanto, as suas causas. Os bombeiros tinham já controlado o incêndio, mas continuavam no local, até porque era preciso perceber que danos causou a explosão nos edifícios adjacentes. A 15 de agosto de 2021, os talibãs tomavam o poder no Afeganistão e prometiam à comunidade internacional respeitar, de alguma forma, os direitos das mulheres. 2 anos envolvidos, as promessas não foram cumpridas e, com sanções internacionais que estrangulam a economia, a necessidade de apoio humanitário às populações disparou. We speak about 28.8 million in needs in Afghanistan, and also 60% more than 2021, and now the highest level of need in the world. The main problem currently is the funding. So what we really need, in addition to just the humanitarian assistance, we need to have development assistance and long-term engagement to be able to set the economy of Afghanistan on the right way. A ONU manifesta grande preocupação com a situação das mulheres no país, que continua a deteriorar-se. São vítimas de violência sexual, psicológica e económica, administrativa. A sua liberdade de movimentos é limitada. Não estão autorizadas a estudar, a trabalhar, nem para organizações humanitárias, o que põe em causa mais ainda o apoio às populações. C'est là un impact extraordinaire parce qu'en fait, les femmes étaient en grande partie les membres opérationnels des ONG qui venaient en aide à la population. Donc cela fait en sorte que cette aide n'est pas délivrée à la population. As ONG recordam que a maior crise humanitária do planeta está a acontecer no Afeganistão e pedem à comunidade internacional que não se esqueça da população deste país. Donald Trump e 18 aliados foram indiciados na Geórgia pela tentativa de reverter a sua derrota nas eleições de 2020. A acusação de quase 100 páginas detalha dezenas de atos de Trump e dos seus aliados, como assédio a funcionários eleitorais, intimidação, ameaças e tentativa de persuasão para que fosse ignorada a vontade dos eleitores nas urnas. A procuradora anunciou. Every individual charged in the indictment is charged with 1 count
of violating Georgia's Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia, and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20th, 21. A investigação foi desencadeada por registro de áudio de uma conversa telefónica de Trump. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Donald Trump, o principal candidato republicano à presidência em 2024, invoca a sua circunstância como o único ex-presidente a enfrentar acusações criminais para fazer campanha e arrecadar fundos, retratando-se como vítima de uma caça às bruxas por parte dos democratas. A Open Society Foundations de George Soros vai acabar com a maioria das atividades na União Europeia. A redução do orçamento a aplicar em território europeu estará relacionada com o facto que a União Europeia e os próprios Estados-membros investem dinheiro na resolução de problemas sociais, como direitos humanos, liberdade e diversidade social. A direção da OSF comunicou a decisão às organizações beneficiárias na última sexta-feira. Para alguns beneficiários, o motivo da mudança não está claro. A hivatkozás ez egy kicsit ellentmondásos. Az egy dolog, hogy az Európai Uniónak vannak különböző állásfoglalásai, ez más kérdés, hogy gyakorlatban hogyan valósul meg, hivatkozik a kormányoknak a tevékenységeire. Hát a magyar kormány sokat nem tesz az LMBTQ emberekért, hanem éppen, hogy ellenük tesz, de ő magában szerintem a demokrácia nem csak Magyarországon, hanem más uniós tagállamban is hát nem a legjobb helyzetben van. Os recursos da Open Society Foundations, que não forem investidos na União Europeia, serão gastos em outras partes do mundo a partir do próximo ano. Com outra variante de interesse da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde alerta os países de todo o mundo para não desmantelarem as medidas de vigilância. A OMS diz que a nova variante EG5 é uma mutação da Omicron e é semelhante nos efeitos. A OMS registrou aumento de 80% de casos de Covid-19. And the gains that they made across all of these aspects, surveillance, clinical care, infection prevention control, everything that they did for COVID-19 is an investment for the future. So dismantling those systems is really short-sighted. A OMS está a monitorar a EG5 desde julho, dado que tem uma taxa de crescimento aumentada. Por apresentar características que escapam aos anticorpos e ter uma vantagem de crescimento, a variante é mais transmissível. A OMS faz um alerta. In winter months, people spend more time indoors, but in the summer, people are spending more time indoors because of air conditioning. This virus will take advantage. A variante EG5 está a ser detectada em mais países. Enquanto não há uma indicação mais precisa de quantos casos existem, a OMS espera que em alguns países a EG5 se torne dominante. Medidas para combater a crescente ameaça terrorista foram implementadas pelas autoridades suecas após os incidentes na sequência da queima pública do Alcorão, o livro sagrado do Islão. As medidas incluem intensificar os esforços do Serviço de Segurança e implementar controles de fronteira mais rígidos. Sverige har gått från att vara ett legitimt mål för terrorattacker som ett bland alla andra västerländska länder till att vara ett mer prioriterat mål för den här typen av terrorattacker. Även nu under sommaren har ju både Säkerhetspolisen och regeringen kommunicerat att vi befinner oss i ett allvarligare säkerhetsläge nu än vad vi gjorde för, säg, ett drygt halvår sedan. As autoridades suecas condenaram repetidamente as profanações e também desmentiram as alegações de que o governo da Suécia concede permissão para que pessoas queimem o texto sagrado do Islão ou outros livros religiosos. Uma etiqueta por planta, com o nome de cada proprietário. Quem vai de férias preocupa-se muitas vezes com o lugar onde vai deixar os animais. Mas há cada vez mais viajantes preocupados com as plantas também. O aumento da procura trouxe uma nova profissão, a dos cuidadores de plantas.
estate, tempo di vacanza, e per chi ha il pollice verde arriva il momento di affidare le amate piante ad amici o vicini di casa. Ma le brutte sorprese non sono rare al ritorno e quindi meglio rivolgersi a un profissionista. Enrico é jovem agrónomo de Bolonha que converteu a paixão de infância em emprego. No verão, torna-se uma espécie de babysitter de plantas. Le piante che ho qui in pensione le tratto come le altre mie, quindi do fertilizzanti specifici, do prodotti specifici, do prodotti per la difesa che sono prodotti biologici e uso anche degli insetti predatori per mangiare i più comuni parassiti delle piante. O terraço de Enrico chega a albergar 350 plantas de 50 clientes diferentes. Cada uma requer diferentes níveis de exposição à luz, nutrientes, água e cuidados. Enrico diz que muitas plantas chegam às suas mãos em mau estado e que são devolvidas completamente revitalizadas. Una ragazza mi portò un basilico veramente molto brutto e allora le dissi: guarda, quando le vieni a riprendere non lo riconoscerai più. Allora dopo, quando ho fatto questa prova qui, quando è venuta a riprendere, ho detto: va bene, ok, ora vai a prenderti il tuo basilico, le tue piante, e non le ha riconosciute. Em média, os clientes de Enrico trazem-lhe cerca de 10 plantas para cuidar, alguns até 40 ou 50. Os pedidos não param de chegar, mas este ano já não há mais espaço no hotel de 5 estrelas para plantas. Fica o tempo para pensar no negócio para o ano que vem.